A Bíblia é luz no meu coração, ilumina meu caminho na escuridão. Graça e paz, amados. Finalmente voltamos a Mateus. Agora nós vamos ler os últimos 6 capítulos do livro de Mateus e encerramos esse livro. Viu como 6 capítulos por dia rende? E ainda você pode estar assistindo os vídeos para tirar as curiosidades daquilo que você não entendeu. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários aqui no YouTube, ou no TikTok, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, aonde estiver esse vídeo, que eu respondo você. Amém? Vamos lá então? Paramos o 24 e agora vamos para o capítulo 25. No capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Jesus está falando acerca da esperança de esperar a vinda do noivo. E acontece que 5 delas tinham azeite, porém as outras loucas não tinham. E todas elas dormiram, só que quando chega o noivo, as 5 loucas pede um pouco de azeite para as 5 prudentes, e as 5 prudentes falam: eu não posso te emprestar, porque se eu der a você vai faltar para mim. Vai e ache quem venda e compre. E as 5 loucas saem, vai à procura daquele lugar, achar azeite, só que não tinha. Quando elas voltam, as 5 prudentes entram para dentro da carruagem do noivo, ele fecha a porta e não deixa elas mais entrar. Moral da história: você pode até dormir, porque ninguém é perfeito, porque a Bíblia diz que todas adormeceram, mas tenha azeite em depósito, para que você não seja pego em falta naquele dia. No verso 14, ainda no capítulo 25, ele vai falar sobre os 10 talentos. Aí ele dá 10 talentos para um, 5 talentos para outro, e dá 1 talento, e esse que tinha 1 talento, ele enterrou. O que ele estava querendo dizer? Ele está dizendo que aquele que enterrou o talento, ele fica irado, e ele diz assim: olha, pega esse 1 talento que estava enterrado e dá àquele que multiplicou os 10, porque ele termina dizendo assim, quem tem 10 talentos, a esse será dado com abundância, e aquele que não tiver, até o que tem será tirado. O que ele está querendo dizer? Os 10 talentos e 5 talentos aqui está falando de salvação. Salvação, você ganhou a salvação e você tem que multiplicar essa salvação. Como? Salvando outros, pregando a palavra, multiplicando o talento. Quando ele volta, o que é? É que além da salvação, você vai ter o galardão no céu. Aquele que é dado 10, será dado mais, e esse terá em abundância. Está falando de galardão. Porém, aquele que enterrou o talento, diz assim, aquele que tem será ainda dado e terá em abundância. Além da salvação, terá o galardão no céu. Aquele que enterrou o talento, porém ele vai perder a salvação e não vai ter galardão. Até o que tem será tirada a sua salvação, e esse será jogado em trevas. Então, você que está parado, desanimado, vigia para voltar a fazer a obra do Senhor. E no verso 31 do capítulo 25 ainda, no verso 31 ao 46, nós vemos ali o julgamento de 2 igrejas. A igreja que fez a obra do Senhor e foi salva, e a igreja que negligenciou a obra do Senhor e não foi salva. Porque o que nós aprendemos com a religião? Nós achamos que fazer a obra é estar dentro de 4 paredes, pregando para crente, louvando para crente e se reunindo como crente. Não, fazer a obra do Senhor, biblicamente, é fora da igreja, não é dentro de 4 paredes. Muitas igrejas no Brasil pregam que fazer a obra é dentro da igreja. Se você leu comigo lá Mateus 7, 22 e 23, ali é a igreja que está dentro da igreja. Mas Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei. E Jesus disse: eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Porque só queria ficar dentro da igreja e não fazer a obra social. Agora aqui em Mateus 25, do 31 ao 46, você vai ver 2 igrejas sendo julgadas.
Uma foi posta à direita, a outra à esquerda. A que foi posta à direita fez a coisa certa. Bem-vindos, bendito do meu Pai, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e me visitaste, estive enfermo e foste me ver, e eu direi àqueles que não fizeram a obra: apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E estes perguntarão: mas Senhor, quando te vimos com fome e não me deste de comer? Quando te vimos com sede e não tiveste de beber? Quando tiveste preso e não te visitaste? E ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer aos meus irmãos, os meus pequenos, deixaram de fazer a mim. Então, aqui, Mateus 25, verso 31 a 46, é crucial para a igreja acordar. Tem muita gente fazendo plano de carreira dentro da igreja. O corpo de Cristo não é empresa para você se transformar num auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, semideus e sei lá o que. Não. A obra de Deus é para ganhar almas e investir nas almas e cuidar das almas e salvar as almas. Só. Não tem outra coisa. Atos dos Apóstolos deixa isso bem explicado. Amém? Já lá no capítulo 26 agora, vai falar que os fariseus e os principais sacerdotes e até os anciões se reuniram na casa do principal dos sacerdotes para planejar a morte de Jesus. Jesus começou a incomodar. Tudo aquilo que incomoda a religião expurga, irmão. E no verso 6 ao 13, Jesus estava na casa de Simão leproso, e uma mulher derrama um vaso de alabastro em sua cabeça, e os discípulos começam a reclamar. Olha que interessante, querido. Jesus está nos lugares menos peculiares. Jesus está na casa de um leproso. Detalhe, o leproso ele ficava fora da cidade, porque era contagioso, então ele era posto para fora da cidade. E provavelmente Jesus tinha curado esse homem, levado ele para casa e estava lá com ele. Jesus sempre está nos lugares que ninguém quer estar. Ninguém quer ir até a boca de um fumo pregar para o traficante. Ninguém quer entrar num prostíbulo para pregar para as prostitutas. Ninguém quer ir numa marcha LGBT para falar de Jesus para eles lá. Ninguém quer, mas Jesus estaria nesses lugares. O Jesus que nós servimos, o da Bíblia, é diferente do Jesus da igreja evangélica. E nisso entra uma moça, uma mulher, e ela derrama um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. E os discípulos, preocupados com valores, ficam aterrorizados, porque o vaso de alabastro custava exatamente 300 dias de trabalho, praticamente um ano de trabalho. Convertendo o preço de 300 denários para reais, um vaso de alabastro hoje custaria 15 mil reais. Então ela pegou um vasinho de alabastro com um unguento que tinha dentro e derramou na cabeça de Jesus, literalmente 15 mil reais ali. E Jesus falou assim: vocês estão muito preocupados com os pobres agora. Os pobres vocês vão poder ajudar a vida inteira. Eu vou ficar com vocês apenas por um tempo. E ela já está me ungindo o meu corpo para o meu sepultamento. Jesus já estava prevendo a sua morte. Olha que tremendo, né? Olha que tremendo. Jesus é maravilhoso. Lá no verso 13, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. E já no verso 17, Jesus estava sabendo que estava perto dele ser preso, então ele antecipa a Páscoa, porque os principais sacerdotes queriam prender ele, mas depois da Páscoa, para que não houvesse alvoroço. Então ele, sabendo disso, Jesus já sabendo, porque ele era Deus, ele antecipou a Páscoa. Ele fez antes da Páscoa, ele fez lá a ceia da Páscoa com os discípulos, e na Santa Ceia ele questionou e disse: olha, um de vocês está aqui, será meu traidor. Sabe o que eu acho lindo na igreja de Jesus, na igreja verdadeira? É que na igreja verdadeira de Jesus, ninguém apontou o dedo para ninguém, todos apontam o dedo para si. E eles perguntavam a si mesmos, uns aos outros:
será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Eles não apontavam, ó, será que é ele? Será? Olha, eu acho que é aquele lá. Nenhum momento eles apontaram um para os outros, ao contrário, eles apontaram para eles mesmos. A igreja verdadeira de Cristo, ela chama a responsabilidade para si e ela não aponta a responsabilidade para outros. Forte, né, irmãos? E Jesus disse, continua falando, aquele que colocar o primeiro a colocar a mão no prato, esse vai me trair. Judas não presta atenção no culto e coloca a mão e ainda pergunta, será eu, Senhor? E Jesus diz, tu o disse. E Pedro, lá no verso 31, diz que não negaria Jesus, mas eu e você já sabemos o final. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar hoje. E Pedro afirmou, Jesus, eu vou morrer contigo. Mas eu e você sabemos que Pedro não é tão homem assim, né? Não foi assim que aconteceu. E no verso 47, vai dizer que Jesus acabou a Santa Ceia, eles vão cantando hino, subindo a Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer o vale da prensa, a prensa do óleo, ou seja, Jesus estava sendo prensado literalmente no jardim de Getsêmani. E ele chama Pedro, Tiago e João para orar mais perto dele. E Jesus começa a se entristecer e começa a pedir ao Pai para que afastasse dele o cálice. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não veio a essa terra para fazer a sua vontade. Ele não veio morrer por mim, por você, por vontade própria. Ele fala em vários versículos nos 4 evangelhos dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, o que levou Jesus na cruz não foi o amor que ele tem por mim e por você. O que levou Jesus à cruz foi o amor que ele tinha pelo Pai. Porque quem ama, obedece. E quem obedece, ama. Pegou? Porque você vê pregadores dizendo, Jesus te viu naquela cruz. Não, Jesus não viu, querido. Jesus, ele queria sair de lá. E outra coisa, essa passagem mostra que Deus rejeita a oração, sim. Você vê alguns hinos dizendo aí, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. É mentira, Deus rejeita sim. Deus rejeitou a oração de Paulo. Paulo disse, Senhor, eu tenho espinho na carne. Paulo, a minha graça te basta. Rejeitou. Jesus disse, Senhor, se for possível, me tira daqui. Mas Deus rejeitou a oração do próprio Filho. E Jesus termina dizendo, mas todavia seja feita a tua vontade, eu estou aqui para obedecer. Glória a Deus, aleluia. No verso 47, Judas vai chegando com os guardas pretorianos, como se estivessem indo prender um assaltante, com porrete, corrente, tudo que tu imagina, para prender Jesus. E ele beija Jesus no rosto, para mostrar quem era Jesus. E Jesus fala para eles, vocês me viram no templo pregando para vocês, ensinando, e vocês não fizeram nada, e agora vocês vêm com porrete, com tudo isso, para prender apenas a mim? No verso 51, Pedro arranca a orelha de um deles, e quando eles vão pegar Jesus, Pedro arranca a orelha. Olha que interessante, Pedro era discípulo de Jesus, andou com Jesus aí 3 anos e meio, e Jesus nunca pediu para Pedro tirar a espada da cintura. Sim, Pedro estava no monte, orando com Jesus e armado. Por que Jesus não pediu para ele tirar a espada? Porque a espada ainda estava no coração de Pedro. Jesus nunca vai te impor nada. Se alguém te impõe deixar alguma coisa, esse não é de Deus, porque quem convence você do pecado, quem convence que você tem que parar de mentir, de adulterar, de roubar, de fumar, é o Espírito Santo. Se você faz isso por amor a Cristo, você verdadeiramente é uma pessoa convertida. Agora, se você faz porque o teu pastor mandou, ou porque a tua denominação diz que você tem que andar assim, tem que andar assado, você não é convertido, você é simpatizante, faz parte de um clube gospel, porque a igreja de Cristo não impõe nada a ninguém. Glória a Deus. Mais uma lá,
No verso 57, Jesus é julgado na calada da noite, sem direito à defesa. E quando Cristo fala ali que ele é filho de Deus, que ele diz, olha, vocês vão ver ainda o Filho do Homem vindo às asas juntamente com os anjos. Caifás fica doido e eles começam agora a espancar Jesus e querer dar a ele então a sentença de morte. Levantaram 2 falsas testemunhas, tudo na calada da noite, para que ninguém ficasse sabendo, porque aqui o julgamento é só uma farsa. Eles queriam matar Jesus de qualquer jeito. Já no verso 69 e 78, nós vemos ali o capítulo de número 26, terminando com Pedro negando Jesus, né? Todos conhecem a história que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro não tem jeito mesmo, né, irmão? Agora nós vamos entrar no capítulo 27. No capítulo 27, Judas se arrepende de ter entregado Jesus. Ele cria remorso, ele não se arrepende, ele cria remorso e vai lá devolver as 30 moedas. O que os sacerdotes fazem, os fariseus? Eles pegam a moeda, mas não colocam na oferta, porque é oferta de sangue. Um inocente vai morrer. Olha como os fariseus sabiam que eles estavam fazendo, e mesmo assim eles prosseguiram. Então eles pegaram o dinheiro de Judas e compraram um campo para fazer um cemitério para estrangeiros, porque em Israel o povo judeu não é enterrado com estrangeiro. Então ficou conhecido até hoje é conhecido aquele lugar como campo de sangue, sepultamento de estrangeiro. Então depois eles levam Jesus a Pilatos, e Pilatos começa ali a indagar Jesus, a interrogar, mas Pilatos não vê nenhum motivo de morte em Jesus. Jesus não tinha feito nada que teria ser motivo para ele morrer crucificado na cruz. Então Pilatos, sabendo que era Páscoa, para livrar Jesus, ele apresenta ao povo e ao judeu Barrabás, um assassino cruel, um camarada terrível. Mas os fariseus, como eles tinham autoridade sobre o povo religioso, eles incitaram o povo a escolher a Barrabás. Então Barrabás é escolhido e Jesus é condenado à morte. Então Pilatos, vendo a injustiça, ele pega uma bacia, lava as mãos e diz assim, olha, que o sangue desse inocente seja contra vós e aos vossos filhos. Eu não vou levar essa maldição para mim. Pilatos lava as mãos e Jesus então vai ser crucificado. No caminho, eles levam Jesus para ser espancado, colocam uma coroa de espinho em Jesus. A coroa de espinho que foi colocada em Jesus, cada cravo era mais ou menos, segundo alguns teólogos, é um espinho que tem de 9 a 10 centímetros de comprimento cada um. Eles não só colocaram a coroa de espinho, como eles bateram com caniço para cravar no crânio de Jesus o espinho. Pensa, irmão, entrou literalmente na cabeça de Jesus, até o cérebro. Jesus já era para ter morrido ali de hemorragia, mas Jesus não podia morrer de morte cerebral, ele teria que se integrar na cruz, porque a morte não tinha autoridade sobre Jesus. Então Jesus foi sangrando, com vários espinhos enfiados até o cérebro, e não morreu de morte cerebral. Olha que interessante isso aqui. E Jesus no caminho, ele vai desfalecendo, porque não tinha mais força. Primeiro, a cruz era de Barrabás. Barrabás tinha o dobro do tamanho de Jesus, então a cruz era muito mais pesada do que Jesus podia carregar. Então eles encontram um homem chamado Simão Cirineu porque ele era estrangeiro, e os soldados, sabendo que judeus não gostam de estrangeiro, colocaram Cirineu para ajudar Jesus, mas para humilhá-lo. E aquele homem foi levando Jesus até o lugar da crucificação. Deixa eu pegar um ponto aqui, que isso aqui dá uma mensagem. No caminho, muitos podem até te ajudar a carregar a cruz, mas ninguém vai querer estar contigo na hora que te crucificarem. Fica a dica. Vamos lá, continuando. Então eles tiram as vestes de Jesus. Eles tiram as vestes e começam agora a fazer chacota. E eles oferecem vinho com fel para Jesus, mas Jesus não toma. E eles ali colocam uma placa da acusação. Todo bandido tem uma placa em cima, ó, roubou, furtou, assaltou. Então, o crime de Jesus estava escrito lá, era
ser rei dos judeus. Esse era o crime de Jesus. Então, eles arrancam as vestes de Jesus, deixa Jesus nu. Jesus não foi colocado com aquele paninho, parece uma fralda, irmão. Jesus foi pendurado nu, foi humilhado, foi exposto. Então, na hora nona, que significa às 15 horas da tarde, Jesus clama pelo Pai. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus era Deus, mas também era homem. Naquele momento, a sua natureza, homem, fala mais alto. E logo após dele ter falado isso, no verso 57, Jesus diz: está consumado. Aqui a passagem diz que ele apenas exclamou, dizendo algo, e se entregou. Mas lá Lucas, ele diz o que ele falou. Ele diz: está consumado. E Jesus se entregou e se dá ali na morte. E no verso 58 vai aparecer um discípulo que não aparece no livro todo, José de Timatreia. José era um discípulo rico de Jesus, isso mesmo, Jesus tinha um discípulo rico. Esse discípulo foi até Pilatos, pediu o corpo de Jesus, embalsamou o corpo de Jesus, limpou o corpo, limpou a veste, porque tinha que fazer todo um preparatório para colocá-lo no sepulcro. E ele foi colocado no sepulcro de José, ou seja, o sepulcro de José, ele era rico, então não era um sepulcro qualquer, foi colocado no melhor sepulcro. Olha que interessante, olha que interessante. Jesus disse que o Filho do Homem não tinha casa, as raposas têm casas e covas para se deitar, o Filho do Homem não tem nada nem para encostar a cabeça. Jesus veio para o mundo com nada e voltou e foi sem nada. Até além da cruz não ser de Jesus, nem o sepulcro era de Jesus. Olha que interessante. Mas os judeus sabiam que Jesus poderia ressuscitar, então os fariseus pagam para os soldados romanos ficar perante a porta para vigiar até o outro dia o sepulcro de Jesus, para ver se alguém ia roubar o corpo. Mas no capítulo de número 28, pelo domingo de manhã, Maria Madalena e a outra Maria vão até o sepulcro para ver se Jesus ressuscitou. Olha que interessante, Jesus falou com os 12 discípulos, mas somente as mulheres foram ver se Jesus havia ressuscitado de verdade. Os discípulos não foram. Nem todos que andam contigo na caminhada verdadeiramente acreditam em quem você é. Às vezes estão com você só por descargo de consciência ou na via das dúvidas para não andares sozinho. Mas pouca gente acredita no teu chamado, em quem você é. Dos 12 discípulos, apenas Maria Madalena acreditou que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, porque você não acredita com palavras, você acredita com atitudes. Ela foi cedo para ver se Jesus tinha ressuscitado. Enquanto elas chegam perto do sepulcro, acontece um grande terremoto. Por quê? O grande terremoto? Porque enquanto eles estavam lá, apareceu os anjos e moveram a pedra, e sentaram em cima da pedra e falaram: olha, a quem vocês estão buscando, ele não está mais aqui, pode entrar, está vazio, vai e diz a outros que Jesus de Nazaré ressuscitou, aleluia. Então elas se alegram e saem correndo, e vai correndo avisar os seus discípulos que Jesus havia ressuscitado. Só que no caminho, Jesus aparece para elas, e a Bíblia diz que elas se prostram e abraçam os pés de Jesus, dizendo: Senhor, Rabone, mestre. E Jesus disse: olha, fica tranquila, vai e avisa aos outros que eu encontrarei eles na Galileia e lá eles me verão. Então elas vão correndo para lá para contar para os discípulos que Jesus se encontraria com eles na Galileia. Porém os fariseus, sabendo o que tinha acontecido, eles pagam dinheiro alto aos 2 soldados que estavam à frente da gruta para falarem para todos que eles foram derrubados e roubaram o corpo de Jesus. Então se espalhou essa mentira também pelo meio de Jerusalém, que os 2 soldados foram derrubados e roubaram um corpo. Jesus agora aparece na Galileia e se apresenta aos discípulos, e ali ele dá a ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e todo aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória a Deus. Então permaneça, fica firme porque Deus é contigo. Deus abençoe. E agora nós vamos para o próximo livro de Marcos. Deus abençoe, parabéns por concluir esse livro comigo. Deus te abençoe, fica firme, não desanima. 6 capítulos por dia, 6 meses vai passar rápido, irmão. Quando você vê, você leu a Bíblia inteira. Deus abençoe.